Graça e paz, queridos, que Deus abençoe poderosamente seu dia, que hoje possa ser um dia realmente de muita vitória, de muitas bênçãos e que nunca falte o pão de cada dia sobre a tua mesa, sobre a tua casa, sobre os teus negócios e que hoje essa palavra possa vir ao encontro sobre a tua vida. Hoje nós vamos dar um tema poderoso que é ore até que aconteça. Amém? Mas antes da gente compartilhar esse pão de cada dia, esse pão diário, deixa seu like aqui nesse canal, mande, né, através aí, né, do aviãozinho para mais pessoas, encaminhe isso para mais pessoas para que elas possam ouvir também um pouquinho dessa palavra, do que Deus quer falar conosco. Amém? Nesse dia. E se você não assistiu outros vídeos, temos aí outros vídeos também no canal para que você possa ser aí, abençoado e desfrutar um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa que é lá no livro de Daniel. O livro de Daniel, ele fala sobre uma batalha espiritual, uma visão. É muito comum nós fazermos aí, muitas pessoas fazem o jejum de Daniel ou o jejum de 21 dias. É um jejum onde que Daniel ele conseguiu encontrar o coração de Deus, se essa é a palavra certa que nós podemos falar. Mas Daniel, através do teu coração, de uma vida com Deus, ele resolveu fazer um jejum de 21 dias. E a Bíblia fala que esse jejum ele descortinou o mundo espiritual. E hoje nós temos entendimento sobre algumas áreas espirituais através desse livro, em especial dessa passagem que eu vou falar para você, que fala sobre batalha espiritual, fala sobre oração, que ele orou até que Deus fizesse aquilo que Deus tinha prometido. Na verdade, ele jejuou até que acontecesse. Então essa é a palavra. Então, meu querido, se você aí ainda não alcançou aquilo, continue orando, não desista, ore até que aconteça. Amém? E no livro de Daniel diz isso. A palavra de Daniel, lá no capítulo 10, no versículo 12. Vamos comigo para a gente poder desfrutar do que Deus tem para nós. Amém? Eu vou ler esse versículo e esse versículo vai descortinar hoje o nosso pão de cada dia. Amém? Ele diz assim, ó. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 12, diz: E um anjo prosseguiu me exortando. Isso foi Daniel falando, tá, querido? Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar atentamente diante de Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Olha que tremenda essa palavra, querido. Daniel, ali, ele começou a fazer um jejum. E 21 dias de jejum, Daniel persistiu. No primeiro dia, no segundo dia. E aí, a Bíblia fala que o anjo apareceu a Daniel depois de 21 dias de jejum. E ali o anjo começou a exortar Daniel. Falando com ele, ó, levanta-te, fique de pé, porque eu não temas, falou com ele, não temas, caro Daniel, porque eu ouvi, as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia. Esse é o primeiro que eu quero falar com você, o primeiro passo. Então, querido, quando você ora, desde o primeiro dia, o Senhor já ouve a sua oração. Então, por que não acontece? Olha que tremendo. Daniel, a Bíblia fala que Daniel, quando ele começou a orar, quando ele colocou os seus olhos diante de Deus, quando ele começou a clamar, imagina agora, querido, você começar a orar agora, começar a colocar um jejum e orar. E Deus dá no mesmo momento, no mesmo dia, o que Deus faz? Libera o anjo com a tua resposta lá. E o anjo vai vir descer. E aí, o anjo está trazendo a tua resposta. Só que a Bíblia fala que, sendo que o primeiro dia o anjo já foi liberado e Daniel ficou 21 dias assim, para que acontecesse. O que aconteceu nesse momento, hein?
E a Bíblia ela continua, ela fala que o Deus, ele ouviu o coração de Daniel e o que? Entendendo diante de Deus. E as suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta do teu clamor. Então a Bíblia fala o quê? Que Daniel, o coração de Daniel era um coração, primeiramente, um coração humilde diante, de entendimento diante de Deus, um coração de fim de buscar realmente, humildemente, e a Bíblia fala que Deus ouviu, você imagina, querido, que Deus ouvia a tua oração. Então por que não aconteceu? Agora olha que tremendo no próximo versículo, por que demorou 21 dias no nosso mundo? Porque no mundo espiritual, irmão, não existe começo, meio e fim, é um infinito. A criação ela foi criada na eternidade. E a eternidade, Deus ele movimenta, ele transita no passado, no presente e futuro. Por isso que a Bíblia fala que ele é o quê? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus ele tem essa capacidade de andar, de transitar, movimentar no tempo. Nosso tempo aqui na Terra, a gente conta eles. E é importante contar diante de Deus. Mas para o Senhor, por isso que Ele tem poder para ir lá no teu passado e curar o teu passado. Trazer força, trazer renovo, te curar das feridas. O diabo não, o diabo o que ele faz no seu passado? Ele te acusa. O diabo o que ele faz? Ele te aponta os dedos e coloca o dedo na tua ferida. Deus não. Deus ele cura, porque ele tem poder. O diabo não tem poder do passado e movimentar o passado. Ele tem poder de acusar o que você fez. Mas Jesus, o Todo-Poderoso Deus, ele tem poder para ir lá e curar aquilo ali. Olha que tremendo isso. Mas vamos continuar aqui. Isso aí foi um parênteses que eu abri. Mas no versículo 12 diz assim, ó: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, olha que tremendo isso. Então vamos lá, querido. Daniel orou. Daniel começou a orar. Você começou a orar hoje. E aí o que aconteceu? Deus liberou a promessa. Deus liberou a palavra. Deus liberou aquilo que você está buscando. Deus liberou a resposta que você está precisando. E aí Deus mandou. Só que existem principados que travam esses anjos. Porque existe hierarquia. Anjo, principado, potestades, arcanjos, anjos. E o anjo veio com a resposta. E um principado segurou esse anjo. Travou ele mesmo, em batalha, travou, segurou os braços. E aí, meu irmão, travou as asas. Não sei como que foi essa guerra, só sei que ele travou essa guerra ali. Ele segurou. Você já viu quando você vai passar em algum lugar e alguém fala, você não pode passar aqui? E aí? Ou você passa brigando, ou você volta. Não é isso? Mas você precisa chegar nesse local, então você vai ter que arrumar um jeito de passar ali. E só existe aquele caminho. E aí foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que o quê? O príncipe da Pérsia, no versículo 13, tá, querido? Depois você lê aí se você está com a sua Bíblia aberta. Resistiu durante 21 dias. Então, olha que tremendo. Miguel, um dos príncipes supremos, veio a me ajudar a vencer o inimigo. Olha que tremendo. Porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Nossa, isso é tremendo. A Bíblia fala então, querido, olha, que o anjo estava lutando e Deus mandou Miguel, um arcanjo. Você já ouviu falar de Miguel, né? Miguel, anjo, arcanjo, Miguel. Então, esse anjo, a Bíblia fala que esse anjo, ele é o guardador de Jerusalém, de Israel. É um anjo que protege aquela nação. E é tremendo, não é um anjo, é um arcanjo, um anjo de guerra. É uma patente acima de anjos. E aí a Bíblia fala que ele é um príncipe supremo, ele desceu. Aí, meu irmão, a guerra foi tremenda. E aí ele travou essa guerra, segurou aquilo ali e liberou o anjo. E aí o que aconteceu? Depois você vai ler. E o anjo conseguiu chegar até Daniel, a visão. E aí você vai ler depois toda a visão, fala sobre Apocalipse, fala sobre os fins do tempo, fala sobre o que Deus vai fazer com os reinos. É tremendo o livro de Daniel, é tremendo. Mas o que eu quero te dizer hoje nessa palavra,
Querido, ore até que aconteça. Deus, se for preciso, ele libera um anjo de patente maior para guerrear a teu favor. Um arcanjo, que é um anjo de guerra. E Deus libera, porque a Bíblia fala o quê? Que Deus dá ordem aos teus anjos a teu respeito. Então, toma posse dessa palavra, amém? E nós, quem sabe, continuaremos aqui nos próximos vídeos falando um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero te dizer hoje, ore até que aconteça. Daniel orou, Daniel clamou e Deus respondeu no primeiro dia. Daniel não parou. Se Daniel parasse, talvez Deus não tinha liberado aquele arcanjo. E ficava parada aquela visão. Mas Daniel persistiu na oração, fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. E Deus, ele liberou um anjo. E a resposta chegou. E hoje nós temos essa revelação porque um homem, há milhares de anos atrás, podemos dizer isso, ele orou. E hoje nós temos essa revelação do mundo espiritual, de como trabalha as guerras que são travadas aqui, ó, nesse céu que nós não vimos, que é o segundo céu, esse céu que é o céu que é onde anda principado, potestade, demônios, que eles trabalham, né, nesse céu que às vezes a gente consegue enxergar quando Deus permite, mas a gente, aos olhos agora, nós não estamos vendo, mas é real. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Porque antes de acontecer aqui, precisa acontecer aqui, ó. Amém? Então toma posse dessa vitória hoje, porque esse pão está sobre a tua mesa, o pão de cada dia. Amém? Então ore, não desista, jejua, busque o Senhor até que aconteça. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia e que essa palavra possa vir de encontro ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.